Olá, meus queridos, paz seja convosco. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 17. Davi deseja edificar o templo, mas Deus não permite. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a Davi meu servo: Assim diz o Senhor: Tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel, até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde andei com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte, por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio, desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. A oração de Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxestes até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes. E proveste-me, segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu bem conheces o teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo, e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas para fazer notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo de Israel, única nação na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito? E tomaste a teu povo de Israel para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo e acerca da sua casa, seja certa para sempre, e faze como falaste. Confirme-se com efeito, e que o teu nome se engrandeça para sempre. E diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. É Deus para Israel, e fique firme diante de ti a casa de Davi teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo
Deus, e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido, abençoares a casa de teu abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Fim do capítulo 17. Irmãos, este capítulo nos mostra que Deus, ele pode dizer sim, mas também ele pode dizer não. Davi, ele teve esse desejo de construir uma casa para o Senhor, porque ele olhava e ele ficava pensando, eu moro numa casa de cedro, com certeza era uma casa linda, uma casa maravilhosa. E ele olhava assim, a Arca da Aliança estava onde? Estava debaixo de tendas, né? Estava debaixo de tecido. Então ele imaginava como pode o Senhor, Deus poderoso, estar debaixo de uma tenda e eu estando numa casa. Então ele fez algo assim que diante dos olhos humanos é até plausível, né? Querer construir uma casa para abrigar a Arca da Aliança, que era a presença, né? O símbolo maior da presença de Deus. Inclusive até o profeta Natan, ele fala com Davi que seja feita a vontade do seu coração. Só que logo depois veio a resposta de Deus falando que não. Que Davi não ia construir uma casa para ele. Que isso não aconteceria. Que Deus não havia pedido casa alguma. No entanto, que aqui ele fala que no tempo dos juízes, por acaso ele pediu para edificar uma casa para ele? Não. Por quê? Porque aonde estava Israel, o Senhor estava junto. Sempre que havia essa locomoção, sempre que havia essa mudança de acampamento, a arca estava junto. Mesmo estabelecendo a habitação na terra de Canaã, Deus continuou habitando em tendas. Então, Deus ele declara exatamente isso. Por acaso eu pedi para que edificasse alguma casa para mim? Porque a respeito do tabernáculo, Deus ele traz essa orientação, que se construísse um tabernáculo para abrigar a Arca da Aliança. Mas a edificação de uma casa, isso não havia acontecido. Agora, o mais importante que eu quero trazer para vocês é que, primeiro, Davi menciona isso para o profeta Natan. O profeta Natan diz o seguinte: faz conforme está o seu coração. Aí, quando nós estamos diante de uma pessoa que te encoraja, isso é muito bom, não é verdade? Você tem um projeto, você tem um sonho, aí você chega perto de uma pessoa de confiança, que você confia, tudo que aquela pessoa fala, que aquela pessoa assina embaixo, você tem você tem segurança para poder executar. Aí, de repente, Deus vai falar com ele: não, você não vai construir, não. Qual que é o sentimento que nós temos? Não é aquele sentimento de mesma coisa de jogar água no fogo? É a mesma coisa assim de você apagar aquele sonho que estava brilhando, que estava, né, no auge de se realizar e tal, e de repente fala assim: não, você não vai construir, não. Qual seria, o que nós imaginamos que seria a reação de Davi? Dele se entristecer. Dele questionar a Deus: mas por que, Senhor? Mas por que? Vai ser bom, vai ser agradável, só vai ver, sua casa vai ficar bonita. Só que ao contrário disso, Davi, ele aceita o não de Deus. E ele faz uma oração a partir do versículo 16, alegando o seguinte, que era desejo dele. Mas se o Senhor realmente não queria que fosse feita a construção, que assim seja. Que seja feita a vontade de Deus. Irmãos, isso é um grande ensinamento para todos nós. Porque haverão momentos nas nossas vidas que Deus vai dizer não. Deus vai dizer não. E ao invés de nós ficarmos questionando: Senhor, mas por quê? Eu mereço, eu trabalho, eu faço, eu aconteço. Não venhamos questionar o não de Deus. Mas que nós venhamos aceitar aquilo que Ele já determinou para cada um de nós. Isso é um grande ensinamento, até mesmo para vivermos em paz, para termos uma vida de paz e de confiança em Deus,
Porque quando nós aceitamos o não de Deus, significa que nós confiamos plenamente no Senhor. Que você tenha essa confiança plena e quando chegar o momento de Deus dizer não para aquilo que você deseja, que você tenha paz no seu coração para aceitar o não de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã.